Então, eu sou o professor Guillaume Rousseau, eu sou professor da pós-graduação em agroecologia da UEMA. Eu cheguei em 2010 aqui em São Luís, na UEMA. Então, eu sou francês e eu estudei a minha graduação na França, em Caen e em Paris. Depois, a pós-graduação eu fiz no Canadá, na Universidade de Laval, onde eu trabalhei com questões bastante agronômicas. Mas eu sou biólogo, então eu vou falar principalmente de biologia, mas com enfoque no funcionamento do solo, que interessa a vocês, da agronomia. Todo mundo é da agronomia aqui ou está misturado? Não. Biologia. Todo mundo da biologia, então. Ah, tá. Eu tinha entendido que era da agronomia. Ah, então mais fácil. Pois é, e a disciplina de vocês é microbiologia do solo, é microbiologia geral. Isso. Tá bom. Só para me situar. Bom, então, como vocês repararam, eu tenho um forte sotaque francês, então, qualquer dúvida, uma coisa que vocês não consigo entender, vocês me param e eu explico melhor. Bom, então, eu sou, apesar de biólogo, eu dou aula na agronomia, principalmente. Então, o foco das minhas disciplinas é no funcionamento do solo, e principalmente nos serviços ambientais que interessam os produtores, mas não só os produtores. Então, eu escolhi aqui uma palestra que faz parte da minha disciplina Biologia do Solo, que eu já ofereci uma vez na biologia, mas depois não me chamaram mais, não sei porquê. Então, nessa aula tem uma visão geral do conteúdo da disciplina, e está enfocado nos indicadores microbiológicos e bioquímicos da qualidade do solo. É uma aula mais prática do que as outras, digamos. Então, vamos lá. Então, eu vou falar primeiro do conceito de qualidade do solo, as definições e os principais indicadores e como a gente deve escolher os indicadores. E depois eu vou apresentar os principais indicadores microbiológicos da qualidade do solo. Então, são os indicadores realmente mais utilizados, mais simples. Eu não sou microbiólogo, então eu não vou entrar em detalhe, porque com certeza os microbiólogos têm indicadores mais atualizados, mais sofisticados, mas na prática, no dia a dia do agrônomo e do agricultor, precisa de indicadores simples. Bom, então, os principais indicadores e algumas conclusões para terminar. Então, a qualidade do solo, vocês já ouviram falar desse conceito? Eu vou descer do meu pedestal aqui. Vocês já ouviram falar desse conceito? Sim? Não? Nunca? Ninguém? Vocês têm uma ideia do que é? Vocês querem chutar alguma coisa? Alguém, por favor. Tem que usar o microfone na plateia ou não precisa, não? Ninguém quer se arriscar? Então, a quantidade de nutrientes, basicamente. Isso. Mais alguma coisa? Os micro-organismos
Eles têm alguma coisa a ver com a qualidade do solo? Sim? Por quê? Isso. Então, os micro-organismos, eles têm várias funções no solo. Então, a colega falou de algumas, decomposição, prover nutrientes para as plantas. Ela falou das micorrizas, que trabalham em simbiose com as plantas. Então, de fato, os micro-organismos, eles são essenciais para o solo funcionar. Sem micro-organismo, o solo não funciona. E tem outros seres essenciais para o funcionamento do solo. Mas a gente vai se concentrar hoje nos micro-organismos. Então, esse conceito de qualidade do solo, ele surgiu nos anos 90 com essa formulação, porque ele não é tão recente assim, e ele surgiu como consequência da degradação dos solos, principalmente. Então, o ser humano, geralmente, ele funciona assim, ele faz as coisas sem pensar muito, e quando vem as consequências, daí que ele começa a pensar. Então, o que está acontecendo na agricultura, que eu chamaria de industrial, de maneira geral, coloca cada vez mais insumo, só que não tem mais resposta. Então, a produção estagna ou diminui, inclusive porque tem muitas pragas, tem que usar muito veneno. Então, isso começou a ser realmente notado nos anos 90. Bom, então, esse conceito, ele, de uma certa forma, ele ajudou a reverter a visão que prevalecia ainda em muitos agrônomos, que o solo é um substrato físico, então você bota a sua planta, e o solo ele é um suporte, basicamente. Então, a agronomia clássica, digamos, ela não olha muito para o lado vivo do solo. Para ela, o solo não precisa ser vivo. É só suportar as raízes e receber os insumos. E aí pronto, cresce, acabou. Acabou até um dia que não funciona mais. Então, em 94, surgiu essa definição, que ainda é a definição oficial da qualidade do solo, que seria a capacidade do solo de funcionar dentro dos limites do ecossistema, sustentando a produtividade biológica, mantendo a qualidade do meio ambiente e promovendo a saúde das plantas e dos animais. Então, brevemente, eu resumi assim, a capacidade do solo de funcionar. Então, o que vocês acham dessa definição? Vocês têm que falar alto, porque parece que a gente está num avião e tem muito barulho. Então, o que vocês acham? É boa? Dá para entender? Ou não é boa? Não dá para entender nada? Sim? É boa? E daí, na prática, como vocês vão fazer para medir isso? Sustentando a produtividade biológica, mantendo a qualidade do meio ambiente, promovendo a saúde das plantas e dos animais. É muita coisa para medir, não é? É muito amplo. Então, amanhã, se eu tenho que medir a qualidade do meu solo, eu vou precisar de muito dinheiro, muita mão de obra, muito tempo. Ou seja, não é uma definição muito prática, assim. Vocês concordam? Não. Você não concorda?
Ok, nessa perspectiva das plantas. Daí você mede a produtividade. Daí, é isso que acontece na prática, que quem mede a qualidade do solo tem que escolher uma parte dela, uma propriedade e não todas, porque se você quer medir a saúde das plantas, dos animais, e aqui falta... Bom, aqui está incluído, mas tem um animal especial que está mais interessado nisso que o ser humano. Então, no final das contas, o que interessa é ter comida de qualidade para o ser humano se manter, crescer. Ok, então, no fim da linha, a qualidade do solo ela vai impactar diretamente na qualidade das nossas vidas, a sobrevivência dos nossos filhos, etc. Então, é uma questão muito importante e muito debatida. Então, por causa dessa dificuldade prática para medir uma coisa tão ampla como a qualidade do solo, de acordo com essa definição, alguns autores procuraram simplificar. Eles falaram, não, tudo bem, é bonito, mas no dia a dia não consigo utilizar esse conceito. Eu preciso uma coisa mais prática. Então, eles fizeram essa proposta de definição alternativa, que seriam as propriedades físicas, químicas e biológicas que afetam seu uso. Então, mudou bastante. E o que mudou, então? Qual é a principal mudança aqui? Além de ser muito mais enxuto. Oi? Funcionamento dentro dos limites do ecossistema. Tá, então tem a questão, uma preocupação mais geral do meio ambiente, a natureza, digamos. Daí aqui não vai ser contemplado. É uma definição com um objetivo muito mais prático, ou seja, é uma coisa de agrônomo mesmo. Então, a principal mudança que eu analisei aqui é o uso versus a função. Daí você falou da função. Então, os autores eles falam que assim enfatizar a responsabilidade do usuário e orientar para monitorar os efeitos do manejo. Então, realmente, é uma visão muito mais prática. Segundo eles, assim você vai poder se focar no uso, ou seja, falar para o agricultor, olha, o uso que você faz do solo não é adequado, degradar a qualidade do solo. Vamos mudar o manejo e a gente vê a resposta. Então, a resposta vai ser física, química, biológica. Você está concentrado ali na parcela, no solo, e você está conversando com o agricultor. Bom, então desapareceu a capacidade do solo de funcionar, que implica que pode quantificar as funções do solo e, muitas vezes, não acontecer na realidade. Então, o grande problema dessa definição geral é que muitas coisas, além de ser muita coisa para medir, tem muitas coisas que a gente não sabe medir. Porque uma função dentro de um ecossistema não é uma coisa trivial. Você não tem um botãozinho, você aperta, eu tenho uma função. Não funciona assim. Então, são muitas coisas para medir e a gente ainda está bastante desprovido de ferramentas simples para medir. Então, com essa nova definição, em teoria, a gente consegue trabalhar melhor no campo e eu estou falando de agricultores, mas o biólogo também pode utilizar esse conceito quando estuda a degradação, por exemplo, de uma floresta ou de um ecossistema qualquer.
Então, a grande preocupação é justamente relacionar a qualidade do solo e os processos ecológicos, para que a coisa se torne mais real, ou seja, para chegar a coisas que a gente pode medir. Então, essas relações elas são claras, às vezes evidentes, só que não se medir assim tão facilmente. E o resultado desses processos ecológicos, que são as funções ecológicas, agora a gente chama mais de serviços ambientais. Vocês já ouviram falar de serviços ambientais, serviços dos ecossistemas, serviços ecológicos? Nunca ouviram falar? Sim? Não? 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 Bom, então eu vou ter que explicar rapidamente o que é. Bom, para fazer uma história curta, no início dos anos 2000, a ONU encomendou um estudo global sobre o estado dos ecossistemas. Se chamou a avaliação dos ecossistemas do milênio. Então, o resultado disso foi publicado em 2005. Então, uma das contribuições desse estudo é que muitos pesquisadores que participaram, eles enxergaram que a sociedade justamente não enxerga a natureza, não enxerga as funções da natureza que sustentam o ser humano, que sustentam a produção, a indústria, tudo. Tudo que a gente usa vem da natureza praticamente. Então, seu celular aqui está cheio de minérios preciosos, inclusive, que foram extraídos de algum lugar. Tem plástico que é petróleo, que foi extraído, etc., etc. E tem um monte de gente muito mal pago que trabalhou para montar esse celular. Então, todas as coisas que a gente faz, que a gente usa, tem uma história e tem recursos, né? Tem recursos, tem energia, tudo isso vem da natureza. Então, eles decidiram de traduzir as funções dos ecossistemas, o resultado dessas funções, como serviços ambientais, como se a natureza fornecesse serviços para o ser humano. A natureza não fornece serviços para ninguém, a natureza, ela vive e, enfim. Só que eles decidiram adotar essa visão para tentar chamar a atenção, principalmente dos economistas e dos políticos. Então, aí, a natureza proporciona um serviço, esse serviço tem um custo. Então, quando você destrói o meio ambiente, isso tem um custo. Então, você destrói o meio ambiente para, por exemplo, extrair o coltan que é um minério que tem no celular. Então, tudo bem, quem extrai, transforma, produz, vende o celular, vai ganhar dinheiro. Mas a destruição da floresta que estava em cima, os solos que produziam alimentos, as consequências sociais de tudo isso tem um custo que não está contabilizado. Então, basicamente, a ideia de chamar os serviços da natureza com um nome específico é basicamente para começar a estimar o valor desses serviços e o valor da perda desses serviços, porque o que acontece é que você produz e o resultado é um monte de... Desculpa. Vamos desligar. Então, o resultado disso são um monte de bens que a gente consome, só que no caminho a gente perdeu muita coisa. Então, a gente perdeu o solo, perdeu a floresta, perdeu a qualidade do ar, perdeu a qualidade da água, etc., etc. Então, para fazer uma história curta, os serviços ambientais é basicamente isso, mas corresponde basicamente às funções ecológicas. Então, então essas funções a gente precisa saber como que elas acontecem, então a gente precisa descrever elas e medir. Só que, como eu falei, não é uma coisa trivial. Então, a gente precisa modelar, então tem muita gente que trabalha sobre modelos matemáticos para tentar colocar os ecossistemas em equação.
funciona mais ou menos. Tem algumas coisas simples que a gente consegue modelar, mas, de maneira geral, é difícil. Bom, então, vamos dizer que a maioria das coisas que acontecem na natureza a gente não entende. Isso é um fato. Mas a gente procura representar o que a gente entende de uma maneira compreensível para a maioria. Então, aqui é uma tentativa de representação do funcionamento dos ecossistemas com enfoque na produção dos serviços ambientais. Então, aqui vocês têm uma série de engrenagens, digamos. Então, o símbolo aqui é uma engrenagem. Então, lá em cima, você tem a engrenagem grande que produz os serviços ambientais. Então, a gente está na escala macro, ou seja, você está, por exemplo, uma bacia hidrográfica. Na bacia hidrográfica, você vai ter uma produção de primária, uma produção de floresta, de cultivos, você vai ter água, você vai ter produção de CO2, você vai ter produção de oxigênio também, enfim, todos os processos do ecossistema dos quais a gente se beneficia e que a gente precisa para viver. Mas de onde que vêm esses serviços ambientais? Então, se você olhar desse lado, daí você vai chegar nos micro-organismos. Então, os micro-organismos representam aqui a primeira engrenagem. Então, esses micro-organismos, eles vivem as suas vidas e eles produzem agregados do tamanho deles, basicamente, que são chamados agregados microbianos, que podem ser moléculas orgânicas misturadas com partículas minerais, enfim. E daí esses agregados microbianos vão se agregar em o que a gente chama aqui de microagregados. Então, vocês vão ter micro-organismos maiores que vão comer os micro-organismos pequenos e assim por diante. Então, a terceira engrenagem aqui são os engenheiros do ecossistema. Quem são esses engenheiros do ecossistema? Vocês têm uma ideia? Engenheiro, ecossistema, são duas palavras conhecidas, mas engenheiro do ecossistema. O que faz um engenheiro civil, por exemplo? Constrói casas, edifícios. Então, os engenheiros do ecossistema, os engenheiros do solo, eles constroem o solo. Então, quem faz isso? Quem constrói o solo? Você tem uma ideia? Que tipo de bicho? Micro-organismos, insetos, minhocas. Então, no caso, os engenheiros é um termo bem particular, ou seja, engenheiro é aquele que modifica o ambiente físico para os outros organismos. Então, no caso, o que a gente chama de engenheiros do ecossistema e do solo em particular são principalmente as minhocas, as formigas e os cupins, que são os três principais. Por quê? Vocês já viram o que as formigas fazem no solo, os cupins? Pois é, são estruturas que são bem significantes. Tem cupim zero, que são grandes, assim, que nem essa sala aqui. E, obviamente, debaixo do solo, você tem um volume gigantesco de galerias que corresponde à atividade desses animais. Então, esses animais, como os micro-organismos, os intermediários, que seriam os protozoários, a mesofauna, como os colembola, etc., eles produzem estruturas específicas que são chamadas estruturas biogênicas. Então, o cupim zero é uma, a minhoca faz coprolitos, galerias, e a formiga também. Tem o formigueiro, tem
toda a rede de galeria, e assim por diante. Então, a atividade de todos esses níveis vão se somando, é um sistema integrado. Você vê que se você tenta fazer a roda grande rodar com a pequena, não vai funcionar. Uma engrenagem não funciona assim, você precisa aumentar progressivamente o tamanho da engrenagem para no final conseguir fazer a sua roda grande rodar. É uma questão de energia. Então, basicamente, é a mesma coisa. Então, a engrenagem seguinte, comunidade de engenheiros do ecossistema, então, a gente aumenta de escala, então a gente já está na escala da parcela e dos horizontes do solo, e aí a escala final é a escala dos ecossistemas. Então, a principal mensagem aqui é que todo mundo trabalha junto. Então, se você quebra uma engrenagem, acabou. Não funciona mais. E o ser humano, ele é esperto para quebrar as coisas. Ele é uma criança pequena, mesmo que vai tentar brincar e quebrar. Então, por exemplo, se você aplicar pesticidas, você vai matar provavelmente a maior parte dos engenheiros do solo. É por isso que a agricultura que usa veneno, depois de um certo tempo, tem um problema de qualidade do solo, que você não tem mais os engenheiros para trabalhar seu solo, para produzir a sua estrutura, para aerar o solo, para os ciclos dos nutrientes funcionarem normalmente. Deu para entender basicamente como funciona? É um modelo bem simples, tem outros muito mais complicados. Eu não vou entrar nos mais complicados agora. Bom, então a gente precisa entender qual é a relação entre os processos ecológicos e a qualidade do solo. Isso de maneira geral. Não significa que na prática a gente não possa trabalhar sem saber exatamente o que está acontecendo. Então, por isso a gente precisa de dados de experimentos de longo prazo nas principais ecorregiões, para primeiro estabelecer relações entre a qualidade do solo, a sua degradabilidade e sua resiliência, ou seja, a sua capacidade de se auto-recuperar quando ele está degradado. Identificar indicadores de qualidade e de resiliência e determinar limites críticos para os principais atributos do solo. Então, isso são condições básicas para poder avaliar e monitorar a qualidade do solo em um local X, um tipo de solo, digamos, para simplificar. E em muitos lugares a gente não tem. Por exemplo, aqui no Maranhão, está começando. Mas os solos aqui são bastante velhos e daí eles têm características complicadas para manejar, para fazer agricultura. Por exemplo, não tem estrutura, porque não tem mais argila nesses solos. Então, a minhoca trabalha, mas a estrutura dela ela não fica. Quando vem uma chuva, a estrutura desaparece. Então, se você não tem uma quantidade significante de engenheiros nesses solos, rapidamente, muito rapidamente, você não produz mais nada. Então, a vantagem é que quando você trata mal o seu solo, você vê o ano seguinte praticamente. Enquanto nos solos com mais fertilidade, mais qualidade, demora para você ter problemas de produção. Oi? Então, ela perguntou se os solos daqui sempre foram ruins, digamos, se foram pobres assim. Não, é que os solos daqui eles têm alguns milhões de anos, então para um solo já é uma idade bastante avançada, no sentido que as partículas finas, principalmente a argila, ela se decompõe com o tempo, por causa das reações químicas, da atividade biológica, da chuva, etc. Então, o que fica basicamente é areia e silt, as partículas mais grossas. Então, isso leva a vários problemas. Um que eu falei, não tem mais estrutura nesses solos, porque a argila que é a principal liga do solo, e a argila também ela protege a matéria orgânica.
são partículas muito finas e, enfim, entre as lâminas de argila você consegue, a matéria orgânica consegue se esconder, digamos. Ou seja, os micro-organismos não conseguem ir lá para degradar a matéria orgânica. Então, por isso que os solos daqui não acumulam matéria orgânica, os nutrientes vão embora rápido, porque é a mineralização muito rápida por causa da falta de argila e principalmente do clima. O clima é excelente para os micro-organismos daqui. Quente, úmido. É perfeito. Então, qualquer coisa que você vai adicionar no solo, os micro-organismos vão decompor muito rápido. Então, 2 milhões de anos atrás, os solos daqui não eram tão ruins assim. Só que hoje a gente tem que lidar com esses solos. Ok, bom, mas a gente não tem experimentos de longo prazo ainda, então como que a gente faz? Então a gente se vira nos 30, como a gente fala aqui, e a gente trabalha com os indicadores que a gente tem na mão, mas sem esquecer que a gente vai precisar, um dia ou outro, na verdade, já a gente precisa determinar esses limites. Deixa eu voltar aqui. Isso, os limites críticos para os principais atributos do solo. Então, o solo é um ambiente extremamente diverso. Então, se você vai ali, do outro lado da rua, você faz um buraco, você vai achar um tipo de solo. Você anda 10 metros, você pode achar o mesmo tipo de solo, mas você pode também achar um solo muito diferente. Isso por várias razões. Então, isso é complicado, porque de um solo para outro, os indicadores vão mudar. E também os limites críticos. Quais são os limites críticos? Vocês têm uma ideia do que é isso? Por exemplo, o pH. Se o pH é muito ácido, muitas plantas não vão crescer, até bactérias não vão crescer. Se está muito básico também, tem um monte de micro-organismos que não vão crescer, e plantas também que não vão crescer. Ou seja, cada atributo do solo, seja pH, quantidade de cálcio, de nitrogênio, de fósforo, de não sei o que, de argila, inclusive, todos esses atributos do solo, eles têm uma faixa onde a planta pode crescer, onde o micro-organismo pode crescer. Então, isso varia de um solo para o outro. Então, tem solos onde o pH é muito ácido. Por exemplo, aqui, geralmente, os solos são muito ácidos, mas você vê, a gente tinha florestas muito grandes, muito diversas, muito produtivas. Porque as plantas se adaptaram. Então, se você tem uma planta adaptada ao pH ácido, tudo bem. Você pode trabalhar com pH ácido. Então, tudo depende do que você vai fazer. Por isso, aquela definição simplificada, ou a nova definição, digamos, de qualidade do solo, enfatizada no uso. Na prática, você precisa saber o que você vai fazer com esse solo. Porque se você quer regenerar uma floresta, tudo bem, o solo está ácido, é normal, é natural. Só que se você quer plantar soja, você vai ter que dar um jeito no seu pH, porque a sua soja não vai crescer. Então, você vai ter que corrigir o solo, sim. Sim, bom, o agrônomo ele faz uma análise de física e química muito básica, que responde em parte ao que ele quer saber. Se ele vai poder produzir milho, soja, capim, enfim, essas coisas. Mas se você quer produzir cupuaçu, por exemplo, talvez você não vai conseguir uma resposta, porque o laboratório aqui, por exemplo, tem um monte de plantas que ele não tem recomendação, porque não sabe. Não sabe para os solos daqui qual é o melhor para o cupuaçu. Estou dando um exemplo, não sei, talvez cupuaçu eles têm. Mas eu sei, tem uma lista lá de plantas. Não temos recomendação de adubo para tal coisas. Que ainda não sabe. Se você pagar, é rápido. 15 dias, 10 dias. Mas você vai ter o físico e o químico, que é o que o agrônomo usa de maneira geral. Agora,
vocês são biólogos, vocês não vão ter nada de biologia. Não tem nenhum indicador biológico que vem na análise de rotina. Porque é mais caro, mais complicado, e tem uma série de questões que a gente vai ver agora. Mas deu para entender o que são esses limites críticos? Isso é bem importante. Bom, então, agora como que a gente vai escolher os nossos indicadores? Como eu falei, a gente não sabe muita coisa, mas a gente também sabe algumas coisas. Então, a gente pode escolher alguns indicadores, sabendo que cada solo é diferente, cada ambiente é diferente, o que você vai fazer com esse solo é muito importante. Então, no caso dos bioindicadores, a definição é basicamente a mesma para os indicadores de maneira geral. Então, um bioindicador é uma espécie usada para inferir o estado, o nível de um habitat. Então, o indicador ideal, que não existe, é, tipo, eu vou medir se tem tal espécie de formiga em tal lugar. Então, essa espécie de formiga vai me dizer se o solo é bom ou é ruim. Isso é o indicador ideal. Não existe, mas é o indicador ideal. Então, esse indicador ele tem que ser relacionado com os processos ecológicos, obviamente, porque é isso que nos interessa no final, ou seja, o ecossistema funciona ou não. Tem que responder rápido porque quando você escolhe um novo manejo ou que você quer recuperar uma área degradada, você precisa saber relativamente rápido se está dando certo ou não, porque você está investindo dinheiro, então você quer um retorno. Hein? Então, tem que ser fácil e barato, porque geralmente são muitos indicadores e porque geralmente está todo mundo apertado. E é melhor se esse indicador já é presente nos bancos de dados. Por quê? Se ele está presente nos bancos de dados, já foi testado, já tem informação, então você vai ter menos trabalho para adaptar esse indicador ao seu local. Bom, então, agora vamos falar mais especificamente dos micro-organismos. Então, quem trabalha com micro-organismos fala que os micro-organismos são bons indicadores da qualidade do solo. Mas eu pergunto, será que eles são bons mesmo? Então, como vocês vão entender, não tem indicador perfeito. Tem indicadores mais ou menos e tem que lidar com o que está disponível. Bom, então, os argumentos a favor dos micro-organismos como indicadores é que eles têm uma grande superfície de contato. Basicamente, são esferas, então é a maior superfície possível de contato com o ambiente. Por isso, eles, a priori, respondem rápido. Eles são, como a gente falou, os principais atores de muitos processos ecológicos, se não de todos, como aqui ciclo de nutrientes, degradação da matéria orgânica, detoxificação, formação do solo, estrutura do solo, como agregação, a infiltração, retenção de água, a estrutura do solo que tem a ver com isso, agregação, infiltração, retenção de água, produção primária, estimulação da produção vegetal ou pragas. Bom, então os micro-organismos eles são realmente essenciais para o funcionamento dos ecossistemas. Então, só uma parêntese aqui para talvez fixar mais esse conceito aqui, é que o ser humano, ele, de maneira geral, ele se acha muito. Hein? Ele acha que controla tudo, ele constrói um monte de coisa bonita, ele faz muitos estragos, muitas coisas boas. Só que, se o ser humano estragar tudo, para os micro-organismos, beleza, não tem problema nenhum. A gente pode explodir todas as bombas nucleares que a gente tem nas gavetas, os micro-organismos eles vão continuar.
muitos vão desaparecer, mas muitos vão continuar vivendo e eles vão reconstruir o que a gente está destruindo. Isso sem problema nenhum. Então, daqui 1 bilhão de anos, vai ter de novo um monte de diversidade, um monte de bichos lindos, bonitos, maravilhosos, mas ser humano não vai ter mais. Ou seja, a vida, se a gente precisar resumir a vida para quem vem de outro planeta, a vida na Terra são os micro-organismos. Eles são em todos os lugares e basicamente eles fazem tudo. Como eu escrevi, ciclagem de nutrientes, formação de solo. Os ecossistemas funcionam basicamente por causa deles. Então, a gente tem que pensar nisso. Se a gente quer melhorar o ambiente, é para a gente, não é para salvar a Terra. Tudo bem, é um conceito bonito, mas a gente tem que se salvar primeiro. As nossas bestelas colocam a gente em perigo primeiro. Porque a natureza ela vai se virar. Já passou por coisas muito piores. Bom, então, os micro-organismos eles são muito utilizados, apesar de ainda não aparecer nas análises de rotina, eles são muito estudados e presentes em muitos bancos de dados. São relativamente fáceis de medir. Eles respondem rápido, até rápido demais, porque eles têm um ciclo de vida muito curto. Então, para monitorar no longo prazo, talvez, é um problema. Outro problema grande, que provavelmente é o maior, é a questão da variabilidade. Se você não tem muito cuidado na hora de medir os micro-organismos do solo, você não vai ver nada. Porque, eu falei, se você mostrar o solo aqui, é um tipo de solo. Você mostrar o solo ali, é outro tipo. Mas para o micro-organismo, o solo muda na escala de um micrômetro. Então, se você anda 1 micrômetro, já as condições mudaram totalmente. Ou seja, se você não faz uma amostragem bem feita, com muitas repetições, você vai ter uma variabilidade de resposta assim, gigantesca. Daí você não vai ver nada, você não vai ver diferença nenhuma de um lugar para o outro. E outro problema, que é o problema de todos os indicadores, e que não tem nenhum indicador que funciona só. A gente, geralmente, na verdade, sempre precisamos de uma série de indicadores, cada um explicando uma coisa melhor do que o outro. Então, os principais, até agora, tudo bem? Perguntas, dúvidas? Não? Certeza? Tem que aproveitar. Hein? Eu vou beber um pouco.